Oramos pelo Guilherme, não é, Janaína, intensamente. Os irmãos podem se assentar, por favor. O nosso papel como igreja é estarmos adorando o nosso Deus, adorando a Cristo, reforçando no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos, nas nossas intenções, o próprio Cristo, porque esse Cristo nos trouxe para perto do Pai. Como a Janete mencionou logo no início do culto, não fomos nós que achamos o Cristo, foi Cristo que nos achou. Não fomos nós que alcançamos a Deus, foi Deus quem nos alcançou. E isso é muito bom, e quando nós ouvimos, inclusive as crianças cantando o que cantaram, não é? Ouvir a alegria, quanto a alegria, e nós estarmos cantando também, quando os nossos meninos, as nossas meninas declararam, não é, o âmago do Evangelho, o centro do Evangelho. Qual é o centro do Evangelho? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero passar para você uma curiosidade, que essa curiosidade vai nos fazer perceber 3 textos, que tem muito a ver com essa centralidade do Evangelho. Isso não faz parte da mensagem, tá bom? Mas tem uma ligação com a mensagem, em termos de, a partir disso que nós estamos falando, a adoração a esse Cristo, nós estarmos tomando posições importantes, assumindo responsabilidades. Aí, 3,16, é fácil de gravar? Ok? 3,16. João 3,16, gravaram. 1 Timóteo 3,16, gravaram? Ok? E 2 Timóteo 3,16, gravado? João 3,16 vai dizer para nós exatamente isto. Abram lá, abram as suas Bíblias. Eu sei que você sabe decor, é um texto fácil de nós decorarmos. Os nossos meninos e as nossas meninas já decoraram. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus o centro, ok? Jesus o centro, João 3,16. Interessante que quando nós formos para 1 Timóteo 3,16, nós vamos ver um outro centro. É interessante como essas, entre aspas, coincidências são marcantes. Então, 1 Timóteo 3,16, abriram aí, 1 Timóteo, as Bíblias são tão fininhas que a gente acaba, as folhas das nossas Bíblias são tão fininhas que é difícil até a gente manuseá-las. O que diz aí 1 Timóteo 3,16? O pastor Moisés já encaminhou no início do culto. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Gente, isso é central no Evangelho, perceberam? Assim como 3,16 de João é centro no Evangelho, 1 Timóteo 3,16 é centro do Evangelho, é o grande mistério da piedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da piedade, no sentido de nós estarmos adotando estilo piedoso. A ideia de piedade tem a ver com a nossa relação espiritual com Deus, tem a ver com o nosso sentimento.
forte a partir da salvação que temos na pessoa de Jesus, na direção de Deus. É uma resposta, a piedade é uma resposta ao alcance que Deus fez na nossa direção, à busca que Jesus fez na nossa direção. A piedade é a nossa resposta a isso. E o grande mistério da piedade é aquele que foi manifestado na carne. Quem é? Jesus. Foi justificado em espírito, Jesus. Visto pelos anjos, Jesus. Pregado entre os gentios, Jesus. Crido no mundo, Jesus. Recebido na glória, Jesus. Então, o que chama muito a minha atenção é o fato de, desde o início, nós estarmos prestando um culto a esse Cristo, que é o centro do Evangelho, Ele é o centro da nossa vida. Mas por último, 2 Timóteo 3,16, então já ficou bem claro, João 3,16, 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olhem só o valor das Escrituras, a palavra viva, as Escrituras é a palavra viva. Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro da nossa adoração. Como é gostoso nós estarmos trazendo isso à nossa consciência, trazendo isso à nossa memória, trazendo isso ao centro das nossas emoções, para que as nossas emoções estejam alicerçadas, não num desejo íntimo, mas numa revelação externa, numa revelação que só pode vir do próprio Deus. E essa realidade é que nos faz pensar em assumir responsabilidade, vivendo uma vida cristã com estilo piedoso. Essa é a ligação. A ligação é esta, que essa adoração a esse Cristo, que tudo é na nossa vida, nos leve a assumir responsabilidades, vivendo a vida cristã com estilo piedoso. Nós temos tido muitas oportunidades já durante este ano, de fazer ligações importantes com o tema do ano. Qual é o tema do ano de 2024? Aonde está? Vamos, primeiro, aonde está? Onde está o texto? Do tema do ano, daquilo que nos motiva a estar caminhando nesse ano de 2024. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. O que diz esse texto? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse é o texto. Ou seja, esse Cristo em quem depositamos toda a nossa confiança, em quem colocamos o centro das nossas vidas, que é o centro do Evangelho, é o centro do propósito de Deus para o ser humano, é que faz com que nós possamos tomar posições, assumir responsabilidades como crentes em Cristo, como filhos de Deus, responsabilidades como servos de Deus, responsabilidades como membros desta igreja, como cada um desses tijolinhos que foi citado pelo pastor Moisés logo no início. E nós temos pegado esse tema de assumir responsabilidade como tema do ano, aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona, e relacionar com vários subtemas. Por exemplo, assumindo responsabilidades em meio a aflições. As aflições, não é porque são o que são ruins, e não é porque são o que são, e às vezes de maneira ruim, não é de estarmos experimentando
Justifique o não assumir responsabilidade. Assumindo responsabilidade, remindo o tempo. Assumindo responsabilidade diante das instabilidades da vida. Assumindo responsabilidades como ministros da nova aliança. Assumindo responsabilidades com uma vida centrada em Cristo. Assumindo responsabilidades, vivendo as soluções de Deus para a estabilidade da vida. Vimos um que tinha a ver com assumir responsabilidade diante das instabilidades da vida. As instabilidades da vida eram o centro. Uma outra mensagem, assumindo responsabilidade, vivendo as soluções de Deus para essas instabilidades da vida. Então, tudo que nós trabalhamos nas Escrituras Sagradas está ligado intimamente com cada um desses temas e cada um desses subtemas. E hoje, vamos pensar um pouquinho em assumindo responsabilidade, vivendo a vida cristã com um estilo piedoso. Uma vez aqui em Vida Nova, já faz bastante tempo, talvez uns 4 ou 5 anos, que falamos sobre uma vida com estilo, falamos algumas coisas nessa direção. Nós dissemos assim: se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Pegaram isso? Se a vida é nova, não estou falando de vida nova, Igreja Batista Vida Nova, se a vida nova que temos em Cristo Jesus é nova, o nosso estilo de vida precisa ser novo também. É evidente que os textos que nós vamos ler aqui, não resumem o viver esse estilo piedoso, não resumem o todo viver esse estilo novo de vida, por conta dessa vida nova que temos, mas são alguns bem importantes. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. E também já aponte aí para João, capítulo 10, versículo 10. São 2 textos bastante significativos aí. Timóteo falando ali, Paulo falando ali a Timóteo, na sua primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, e no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, e depois João 10, 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 6 a 10. Ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Já pudemos definir o que significa piedade. O que é piedade mesmo? É a nossa resposta a Deus, diante de tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. E o que Paulo está dizendo aqui, numa série de argumentações que ele levanta com Timóteo, não é o caso agora de nós trabalharmos esse contexto. Por quê? Porque essa porção aqui do versículo 6 ao versículo 10, mostra bem claro para nós a centralidade da piedade com contentamento. Ou seja, essa vida espiritual com contentamento. Independente das aflições, independente das instabilidades da vida, independente de qualquer coisa, independente da saúde que venhamos a ter ou não, independente de qualquer coisa, o que o apóstolo diz é que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. E o texto de João é aquele texto que nós já conhecemos. João 10:10 diz o quê? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, abundância de espécie, abundância de bens, sim. Não necessariamente. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E aí? E aí? Então, esses dois textos nos ajudam a, quem sabe, focar um pouquinho mais as nossas atenções na nossa vida simples, no nosso estilo simples, que tem a ver muito mais com exercitarmos-nos na piedade, exercitarmos-nos no como nós respondemos o amor de Deus, do que com outras coisas, que fazem a gente gastar tanto tempo, gastar tantas energias. Viver vida simples não é necessariamente humildade dos hábitos, fazendo coisas sem sofisticação, do tipo molhar o pão no café com leite, andar de bicicleta, brincar com as crianças, andar descalços. Não necessariamente é esse o tipo de vida simples que a gente menciona aqui. Ou mesmo viver em harmonia com a natureza. O que é mais importante em termos de viver uma vida simples ou viver uma vida estilosa em termos de piedade, é o que nós vamos aí perceber daqui a pouco. Esse nosso século, olha só como é importante nós estarmos trabalhando um pouco isso e refletindo um pouco nisso. Nós vivemos um século marcado pela ostentação, não é mesmo? A ostentação a partir até do selfie. De vez em quando você vê alguém lá na rua assim. Ostentação do selfie. Onde o centro das atenções sou eu. O centro das atenções é o ser humano. Nós vivemos essa época, a época em que a filosofia humanista é quem conduz o nosso dia a dia. Eu sou mais eu. Os que estão ao meu redor, que se lasquem. Eu é quem sou o principal, tudo de mim, tudo para mim e tudo por mim. Esse é o século que nós vivemos. E parece que essa maneira de ser nos leva à frieza, não é? Nos leva à frieza em relação às necessidades que vivemos no nosso dia a dia, porque esse tipo de vida faz com que a gente viva a qualidade das coisas com um tom exagerado, um tom demasiadamente valorizado. Isso faz com que o nosso coração se esfrie em relação às necessidades que estão ao nosso redor. Vivemos atualmente esse clima onde a gente pode ver as necessidades ao nosso redor. É só olhar lá para baixo. É só olhar lá para o Rio Grande do Sul. Compare essa ostentação que vivemos na nossa sociedade como um todo, avaliando Brasil no seu contexto sudeste, não só sul, esse Brasil no seu contexto nortista, no seu contexto do leste, não é? Do norte ali, do nordeste,
ou comparando as coisas do mundo, as ostentações que são vistas no mundo todo, em relação ao Rio Grande do Sul, enquanto uns ostentam o selfie, outros moram em tendas, ali no Rio Grande do Sul, debaixo do frio, debaixo da chuva. Então, olhem só como esse contexto frio, esse contexto materialista, esse contexto secularizado, rejeita e coloca para segundo plano, a ponto da gente se esquecer muitas vezes. Muitas vezes a gente se lembra, né? Estava conversando com um vizinho essa semana, e a gente estava conversando assim, puxa, como a gente é feliz, né? Olha só que dia maravilhoso. É uma casa de frente à minha, né? E estava conversando, batendo um papo sobre os nossos desafios, as nossas preocupações, mas os nossos benefícios. Aí a gente citou isso, olha só, a gente vive aqui, olha só que tranquilidade, olha só que paz. Foi na quinta-feira de feriado ali, e a gente já logo, a nossa mente foi lá para o sul. Os nossos irmãos lá do sul estão vivendo uma subvida, e muitas vezes a gente esquece disso, ao sentar-se à mesa, comer aquela comida gostosa, enfim, nós precisamos fazer força aí, para focar as nossas atenções a uma outra realidade, não uma irrealidade. A realidade é essa que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, a grande fonte de lucro mesmo é a piedade, é a maneira como você responde à busca que o Salvador fez para a sua vida. Temos aí, por exemplo, outros textos, além desse que nós lemos de 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 5, do mesmo modo, mulheres, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Ele não está dizendo, ele não está abominando quem faz. Isso não significa que as mulheres não vão se produzir, os maridos agradecem quando elas fazem isso, sem dúvida nenhuma, mas a beleza não está nisso, a beleza não está nisso, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no seu ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam suas esperanças em Deus, ou sua esperança em Deus. 1 Timóteo 2,9 diz assim, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Nós vemos Paulo falando aos coríntios, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornem ricos. Então, o que nós vemos aí é uma contramão em relação ao que vive a sociedade nos dias de hoje, sim ou não? E esse tipo de reflexão é muito importante para nós, porque nós somos frutos dessa sociedade. Pecadores como a sociedade é, restaurados, é verdade, conscientes da graça, é bem verdade, mas com uma mente muito tendenciosa a aceitar o que o mundo sente, e o que o mundo pensa, e o que o mundo deseja. Então, esse tempo de nós estarmos aqui vivendo esse estilo, não é? Vivendo uma vida cristã de maneira piedosa, é muito importante no atual momento. Isso faz parte do contexto de assumir responsabilidades.
Portanto, verdadeiros cristãos devem viver com simplicidade e estar conscientes de que, se a vida é nova, também deve-se ter um estilo de vida novo também. Sendo, então, imprescindível algumas coisas. Isso é o que eu quero que você perceba. Inclusive, eu quero dar uma tarefinha para os nossos jovens. Quais são esses pontos? Hoje nós vamos ver 2. Anotem aí, porque esses pontos são importantes, não é? Pontos importantes para a gente poder viver essa piedade, como o apóstolo Paulo coloca aqui, já que a piedade é fonte de grande lucro. É fonte de grande lucro. Então, o que é imprescindível? Primeira coisa, a consciência firme de quem éramos, e a consciência firme de quem nós somos. Porque se o apóstolo Paulo fala que de fato grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ele vem falando naquele contexto que estamos falando desde o início, de Cristo no centro, de João 3,16, de 1 Timóteo 3,16, de 2 Timóteo 3,16, esse é o centro da piedade, esse é o centro da nossa religação com o Criador, é o centro da nossa recriação em Jesus, na pessoa de Jesus. Precisamos ter consciência firme disso, sentimento firme, pensamento firme, intenção firme, planos firmes, em relação à busca da piedade, já que ela é fonte de grande lucro com contentamento, independente do que temos, independente de quem somos, independente dos desafios que vivemos. Quando nós pensamos aí em consciência firme de quem éramos, se a gente for olhar Efésios, abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 2, relembrando textos que já conhecemos, mas o quanto esses textos têm a ver com esse exercitarmos-nos na piedade. Quando ele diz ali, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gente, era isso que nós éramos. Estávamos destinados à perdição. Estávamos destinados à morte eterna. Mas Deus nos buscou. Gente, isso daí é primordial para a gente classificar melhor a piedade. Hoje, muitas vezes, nós classificamos essa piedade, essa realidade espiritual, essa maneira como nós devolvemos a Deus o que Ele fez por nós, de maneira a desvalorizar o fato de que Deus, aí que vem o versículo 4 desse texto de Efésios, que depois de mostrar quem nós éramos, mostra para nós quem nós somos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, essa consciência firme de quem nós éramos e de quem nós somos, faz com que, ou precisa fazer com que o nosso estilo seja um estilo diferente de vida. Percebe? Estilo diferente, maneira de pensar diferente, preocupações diferentes, alvos diferentes, objetivos de vida diferentes.
Muitas vezes nós nos envolvemos com objetivos de vida, não que sejam ilegais, não que sejam imorais, não necessariamente, mas que exigem de nós 80% do nosso esforço para caracterizar 20% de resultado. Você percebeu isso? Gastamos tempo enorme, gastamos energia enorme por causa de coisas que vão embora como o vento, como o vapor que se desvanece. E as coisas importantes nós deixamos quieto. Ou seja, aquilo que representa 100%, ou fazendo essa mesma relação 80-20, 80% do nosso estilo de vida, como o apóstolo Paulo está dizendo ali, que a piedade é grande fonte de lucro, a piedade é 80% dos nossos lucros. Quanto nós estamos gastando das nossas energias nesses 80% de lucro, que é a piedade? Perceberam essa relação que muitas vezes é desleal? E é muito importante, quando a gente está falando em ter um estilo de vida novo, por conta de termos uma nova vida, ou uma vida nova, fazendo bem um contraponto aqui com a nossa igreja, nós nos esquecemos disso, de que a consciência firme de quem éramos e de quem somos, em termos de sentimento, não só sentir, não só pensar, não só ter intenção, mas de planificar e colocar em execução essa nova vida, esse novo estilo. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele bate nessa tecla aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não levamos absolutamente nada. A roupa do corpo porque alguém coloca em nós. Sim ou não? Não é que nem os egípcios que tinham as suas câmaras mortuárias cheias de riquezas, porque entendiam que os mortos iam levar tudo aquilo para outra vida. Você não pensa assim, pensa. Por favor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Hoje, o que nos motiva é uma outra dimensão. O que nos motiva não é essa dimensão do aqui e agora. Não que vamos deixar de viver o aqui e agora. A gente vai viver o aqui e agora sim. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos. Nós não vamos deixar de nos vestir, e nos vestir decentemente, e nos vestir bem. Não vamos deixar de comer, porque Deus alimenta os passarinhos que não trabalham nem fiam. Deus veste de maneira tão maravilhosa os lírios do campo, que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Jesus dizendo isso ali em Mateus capítulo 3. Capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33. Hoje, o que nos motiva é outro nível, precisa ser outro nível de vida. Isso significa assumir responsabilidades. Olha só, é um tema anual com links importantes aí para a gente dar concretude a um tema, para que esse tema não seja só algo encontrado num papel, ou nesse belo marca-página que recebemos de presente no nosso aniversário. Não, é vida, precisa transformar-se em sentimentos, em pensamentos, em intenções, em planos e execuções. Hoje, somos filhos de Deus perdoados, antes não éramos. Hoje, temos discernimento espiritual, compreensão do elemento espiritual. Nós somos seres espirituais. O homem natural, ele não discerne bem todas as coisas. O apóstolo Paulo já fala isso na sua primeira carta.
Ele não discerne bem todas as coisas. Agora, o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Ele tem uma visão mais ampla. Ele como que consegue ver o invisível. Ele consegue ver o que está por trás de algumas coisas. Hoje, nós conseguimos viver os vales da vida, sabendo que nós não estamos sozinhos nesse vale. Hoje nós podemos viver os vales da vida, que quando olharmos para trás, ao vermos um par de pés, nós termos a consciência de que aquele par de pés não são os nossos. Mas aquele par de pés era do Cristo que estava nos levando no colo. Gente, isso daí precisa fazer diferença. Isso precisa fazer diferença. Isso precisa fazer com que haja aí alegria de salvação, que esse seria o segundo ponto, porque o primeiro ponto é a consciência firme de quem nós éramos e de quem nós somos. Hoje, por final, nesse subponto aqui de consciência firme de quem nós éramos e quem nós somos, nós vivemos esperançosos num porvir que vai além da esperança humana. É quase que uma realidade visível, a gente quase pode tocar essa esperança de vida eterna. A esperança que nós temos de vida eterna é diferente da esperança de vida que o ser humano normal tem nas condições. Eu tenho esperança que tudo vá bem no trabalho que eu estou indo agora, que eu estou começando agora, ou nessa semana, eu tenho esperança que vá tudo bem nessa semana. Veja, isso daí é muito nebuloso. A esperança do porvir para nós tem algo mais visível. Agora, tudo isto, essa consciência firme de quem nós éramos e de quem nós somos, deve nos levar a sermos alegres. Não estarmos alegres. Estar alegre é uma situação circunstancial. Sermos alegres é uma situação mais perene, é uma situação mais, é um estado de ser. É um ser, não é um estar momentaneamente, é um ser alegres, independente de qualquer coisa, é a alegria da salvação. Davi, ele perdeu um pouco dessa alegria quando ele errou e ele pecou. E aí no Salmo 51, verso 12, ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nós sabemos que Davi, ele errou ali, ser humano. Davi era um ser humano, ele não era estilo Jesus, não era um homem perfeito, não é o modelo de Davi que seguimos, e sim o modelo de Cristo. E ele perdeu essa salvação, ele perdeu essa alegria da salvação, porque optou mal. Então, quando nós optamos mal, em termos de concentração de vida, nós perdemos a alegria da salvação. Estamos tristes, estamos cabisbaixos, estamos derrotados. Avalie a vida espiritual. É o momento de nós estarmos ligando para os nossos irmãos: meu irmão, me ajude, ore por mim, eu estou muito triste. Mesmo sabendo, às vezes a gente está triste, fala assim: mas não tenho razão para estar triste, por que eu estou triste? Não é? Já aconteceu com vocês. Mas aí, Deus parece que começa a colocar na nossa mente, no nosso coração, alguns elementos dessa consciência firme de quem éramos e de quem somos, e aí o nosso ânimo começa a aumentar. Senhor, eu estou abatido, me ajuda. Eu estou te pedindo, o Senhor não me ajuda. Eu estou pedindo, mas eu não estou sentindo o Senhor me ajudar. Pega a Bíblia e começa por você. Gente, eu tive essa experiência essa semana. Um abatimento assim enorme. Não sei se foi na quinta-feira ou na quarta-feira. Um abatimento enorme. Sentei ali na cadeira, falei: Senhor Deus, em nome de Jesus,
trabalha isso em mim, e sabe, eu tinha coisas por fazer, tinha estudos bíblicos para levantar, enfim, tinha um monte de coisa. Senhor, me ajuda, me dá ânimo, por que não está chegando? Aí não discutia, mas conversava com Deus, por que não está chegando? Eu estou pedindo, e por que não chega? Alguma coisa no meu coração disse assim, faz alguma coisa. Aí eu peguei a Bíblia, estava ali perto, estava fechadinha ali, e eu orando. Peguei a Bíblia, comecei a ler, parece que as coisas foram acalmando, foram tranquilizando, foram dando sentido, a gente vai começando a se animar, parece que a gente começa a pegar fôlego de novo. Deus nos ajuda, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Oração, como que é o remo ali, a questão dos remos, oração, ação. A alegria da salvação, ela vem, principalmente quando a gente levanta isso, tudo bem, com problemas, com situações mil, mas se o Senhor está conosco, a alegria da salvação e o ânimo novo não pode deixar de existir. Então são algumas coisas que têm a ver com estilo piedoso. Como nós estamos respondendo a Deus o que Ele fez por nós? O que nós estamos alimentando para nos dar alegria, para nos dar segurança, para nos dar certeza, para nos dar esperança? O que nós estamos investindo? Vivendo como cristãos, vivendo a simplicidade de vida. Não falamos em grandes investimentos financeiros, não falamos em melhora de emprego. Isso não significa que a gente não vai buscar um emprego melhor, tá bom? Eu sempre digo isso, porque às vezes pode soar o quê? Não, vamos viver como ermitão então. Vamos ir lá nas montanhas, ali do Nepal, sei lá, nesses lugares mais remotos, e vamos viver como ermitões. Não, não é isso. Termos vida sim, mas termos o discernimento do quanto estamos investindo aqui e o quanto estamos investindo ali. Uma vida cristã com um estilo piedoso, sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria do Senhor vem quando nós temos a consciência de quem nós éramos e de quem nós somos. Essa é a base de tudo. Então, os 2 pontos hoje, como elementos imprescindíveis para vivermos uma mudança de estilo, anotem aí os jovens, não só os jovens de espírito também podem anotar, tá bom? Consciência firme de quem éramos e de quem somos, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 7, depois o versículo 8 e 9, mostrando quem somos. E a alegria da salvação, não é exemplo de Davi, que pecou porque optou mal, que nós não estejamos optando mal, e que estejamos fazendo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O restante do texto nós vamos trabalhar nos 2 outros pontos no próximo domingo. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude a optar bem. Que o Senhor nos ajude. Nós sempre falamos assim, né? Que o Senhor nos ajuda, Ele sempre ajuda, nós é que não ajudamos, né? Isso daí está bem nas entrelinhas, mas que isso não seja tão entrelinha, que isso daí fique destacado claramente para nós, que
A falha está em nós não perceber isso. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Carecemos da misericórdia do Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Deus, por podermos refletir com relação às tomadas de responsabilidade, a que maneiras nós possamos ou podemos assumir responsabilidades, como é o nosso alvo para esse ano de 2024, dentre as várias outras que já refletimos. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a viver um estilo piedoso, ajuda-nos a viver um estilo piedoso de vida. Oramos assim, em nome de Jesus, amém.